E ele está totalmente certo nisso, pois sabemos que a região está se abrindo cada vez mais. As rotas marítimas estão se abrindo cada vez mais para russos, chineses e outros. O que está em jogo aqui, como eu disse, são basicamente duas coisas essenciais nas quais precisamos trabalhar. Uma é garantir que o Ártico seja protegido. São nossos 7 aliados e os Estados Unidos trabalhando nisso, implementando essa parte do que o presidente defende. Isso ocorreria se Trump não fosse eleito o 47º presidente americano? Absolutamente não. E agora, hoje, esse acordo de trabalharmos coletivamente nesse projeto sendo concluído na região do Ártico, acho que realmente podemos elogiá-lo por assumir esse papel de liderança. Todos os membros da OTAN têm a obrigação de ser capazes de defender seu próprio território. E o fato é que nenhuma nação ou grupo de nações, exceto os Estados Unidos, está em condições de garantir a segurança da Groenlândia. Somos uma grande potência, muito maior do que as pessoas sequer imaginam. Bem, Groenlândia, um tema importante em Davos. Está conosco agora de Davos o secretário-geral da OTAN, Mark Rutte. Senhor secretário-geral, obrigado e bem-vindo de volta ao programa. O relatório. O presidente... Obrigado por me receberem de volta ao programa. Claro, ele teve a reunião dele com você, a reunião com Bilat, e saiu de lá dizendo: estabelecemos um acordo quadro em relação à Groenlândia e, na verdade, ao Ártico em geral. Como é essa estrutura, senhor? Sim, bem, basicamente discutimos como podemos implementar a visão do presidente sobre a proteção, sim, da Groenlândia, mas é claro que não só a Groenlândia, é todo o Ártico. Há 8 países árticos, a Rússia, que não está na OTAN, e outros 7, incluindo os Estados Unidos, o Canadá e 5 países europeus dessa região. Como podemos garantir que defendemos a região do Ártico? Implementando sua visão sobre essa necessidade. E ele está totalmente certo nisso, pois sabemos que a região está se abrindo cada vez mais. As rotas marítimas estão se abrindo cada vez mais para russos, chineses e outros. Adversários podem atuar ali, o que é uma ameaça potencial. Sabe, ir do ponto A ao ponto B, no entanto, parece que pode ser um desafio. Recebi uma declaração do ministro das Relações Exteriores da Dinamarca. O dia está terminando de forma melhor do que começou. Saudamos o presidente Trump por abdicar da Groenlândia e encerrar a disputa comercial com a Europa. Agora, discutiremos as preocupações de segurança americanas no Ártico, enquanto respeitamos as linhas vermelhas do Reino da Dinamarca. Acho que são essas linhas vermelhas que são a questão aqui. Aqui estão outros líderes europeus comentando sobre o assunto. Eu considero triste e completamente inaceitável que tenhamos um presidente americano chantageando o resto de nós, na tentativa de obter um pedaço de terra. Tantas linhas vermelhas estão sendo ultrapassadas que você tem que escolher entre o seu amor próprio. Ser um navio feliz é uma coisa, ser um escravo miserável é outra. Bem, palavras duras vindas de Davos. Como você chega a... Sim, senhor. Secretário? O que está em jogo aqui, como eu disse, são basicamente duas coisas essenciais nas quais precisamos trabalhar. Uma é garantir que o Ártico seja protegido. São nossos 7 aliados e os Estados Unidos trabalhando nisso, implementando essa parte do que o presidente defende. Eu discutiria isso com você hoje à noite nesse programa. Ele foi quem trouxe toda a Europa e o Canadá para esse famoso 5%. É uma cúpula da OTAN em Haia, que é crucial para nós igualarmos nossos gastos aos do EUO, mas também para nos protegermos. E este é o arcabouço que você vê na publicação dele, no qual vamos trabalhar. Então, entendo o que você disse sobre isso e talvez expandir a presença militar dos Equabras, mas o que não ouço é sobre a Groenlândia ainda. Ela ainda está sob o reino da Dinamarca nesse acordo de estrutura? Essa questão não foi mais levantada nas minhas conversas desta noite, senhor presidente. Nos concentramos muito em saber o que precisamos fazer para garantir isso. Nesta vasta região do Ártico, onde russos e chineses estão cada vez mais ativos, como protegê-la? Esse foi o foco de nossas discussões.
Certo. E, obviamente, há as possibilidades de exploração energética que podem advir da Groenlândia. Existe a cúpula dourada, como você mencionou, que protege o hemisfério contra mísseis, mas ao conversar com os groenlandeses, e nós estivemos lá, eles não parecem ser pessoas que podem ser compradas. E há apenas 57 mil habitantes. Senhor, secretário-geral, como isso pode ser resolvido? Bem, acho que hoje à noite foi uma boa noite. E temos um bom acordo para realmente começar a trabalhar nessas questões. E isso significa que ambos concordamos. Quando você observa a OTAN e o que ela pode fazer coletivamente para garantir que toda a região do Ártico esteja segura, incluindo a Groenlândia, há muito trabalho a ser feito para garantir basicamente o necessário em terra, mar e ar para proteger essa parte importante do território da OTAN. Então, ouvi você dizer que talvez não seja popular. Quão importante o presidente Trump tem sido para a OTAN ao fazê-la avançar, não apenas além dos gastos com defesa, mas também em outras questões? Sim, como eu disse esta manhã em um painel, Brad, no ano passado, sob a liderança dele, a OTAN coletivamente atingiu aqueles famosos 2% que concordamos há 10 anos. Eu perguntei para a sala, eu disse, grandes países como Espanha, Itália, Bélgica e Canadá. Alcançar esses 2% teria ocorrido sem a reeleição de Trump? Não. Em junho, em Haia, pactuamos 5% em defesa, com 3,5% em defesa central, igualando aos ex-SETA. Isso ocorreria se Trump não fosse eleito o 47º presidente americano? Absolutamente não. E agora, hoje, esse acordo de trabalharmos coletivamente nesse projeto sendo concluído na região do Ártico, acho que realmente podemos elogiá-lo por assumir esse papel de liderança. Ele é o líder do mundo livre, ele é o líder da nação mais poderosa da Terra, o maior aliado da OTAN. Ele está fazendo exatamente o que eu esperava que faria ao ser reeleito. O que você diz aos críticos que olham para o que aconteceu como resultado de algumas das coisas que o presidente disse? E veja países como o Canadá, cujo primeiro-ministro foi a Pequim e está fazendo acordos com a China. A França, por exemplo, está recebendo investimentos chineses dentro da Europa. O Reino Unido acabou de conceder a aprovação para uma vasta e imponente embaixada chinesa em Londres. Você acha que há uma mudança na forma como os líderes estão lidando com a China em particular? Bem, é claro que não cabe a mim comentar o que qualquer aliado está fazendo em relação ao seu relacionamento com a China. Como OTAN, temos uma posição. Não devemos ser ingênuos. Brett, esses enormes investimentos chineses nas Forças Armadas não são para desfiles em Pequim, nem os da Rússia para desfiles em Moscou. Elas existem para serem usadas. A Rússia está usando-as contra os ucranianos. E a China, nós conhecemos suas ambições no Indo-Pacífico. E, novamente, é os Estados Unidos que estão desempenhando um papel enorme aqui para garantir que o Indo-Pacífico permaneça seguro. E como OTAN e o Indo-Pacífico, sob a liderança do presidente Trump, trabalhamos cada vez mais juntos. E, finalmente, ao sair hoje de Davos, você se sente otimista em relação à situação com a Groenlândia, por ter esse acordo, por estarem indo para o próximo passo, mesmo que o Reino da Dinamarca esteja bastante firme em não abrir mão da Groenlândia? Acho que o que conseguimos hoje nas conversas que tive com o presidente foi que concordamos que ele está certo. E ele está certo ao dizer que, coletivamente, precisamos proteger as regiões do Ártico. Mas também, é claro, os Yedstiwara continuam suas conversas com a Groenlândia e a Dinamarca sobre como podemos garantir que russos e chineses não terão acesso à economia ou ao aspecto militar da Groenlândia. Acho que esse foi um resultado muito bom. Ainda há muito trabalho a ser feito. Vamos fazer isso passo a passo, mas, claro, trabalhando rápido. Mas também com uma diplomacia cuidadosa vamos conseguir realizar isso. Secretário-Geral da OTAN, Mark Rutte, obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado.